A série começa com uma garota chamada Leia acordando aterrorizada de um pesadelo em que seu rosto estava desfigurado. Ela se olha no espelho e percebe que ainda é bonita. Sua família visita, pois ela começou a faculdade recentemente, e Leia passa um tempo em frente ao espelho, cuidando da sua aparência. Descobrimos que ela fez várias cirurgias plásticas porque, quando criança, sofria bullying dos colegas por causa da sua aparência. Sua família fica com ela por 2 semanas, preocupada com a sua sensibilidade e com a possibilidade de algum colega antigo reconhecê-la e continuar a intimidá-la. Mas eles a tranquilizam, dizendo que tudo ficará bem e que ninguém a reconhecerá. Ela diz: "Eu mudei completamente. Mudei tudo em mim. Dos olhos ao nariz, ela praticamente vive com uma nova garota." Então ela concorda com a mãe, que lhe diz que se precisar de alguma coisa, deve pedir ao seu belo vizinho. Ela sai e no dia seguinte vai para a universidade. Fica parada em frente à porta, nervosa e com medo de entrar. Ela ouve os alunos falando sobre uma garota chamada Ren, dizendo que ela é a mais bonita do campus porque sua beleza é natural, sem nenhuma cirurgia plástica. Ela começa a observar as garotas e a julgar sua aparência, já que sabemos que ela é obcecada por beleza. Ren entra e todos os garotos querem sentar ao lado dela. Até mesmo nossa protagonista se surpreende com sua própria aparência e deseja ter sido tão bonita sem cirurgia plástica. De repente, um estudante bonito chamado Yang se aproxima por trás e pede para entrar. Ela está parada em frente à porta e se assusta ao vê-lo, pois ele era seu colega de classe e costumava zombar de sua aparência. Com medo de que ele a reconheça, ela solta seu nome sem pensar. Yang fica surpreso por ela o reconhecer e se aproxima. Ela se encolhe pensando: agora ele me conhece. Estou perdida. Todo o meu esforço foi em vão. Mas ele apenas sente o cheiro dela e vai embora. Nosso amigo Yang, sendo o mais bonito dos garotos, sempre consegue comida, e ninguém quer sentar perto dele. Ele é obrigado a sentar sozinho no fundo. Ele me lembra de mim mesma, e ele também é bonito, caro espectador, só isso. Depois ela entra ainda tímida e escondendo o cabelo para que nenhum dos alunos a veja. Ela está focada em si mesma e, claro, imagina Yang a reconhecendo e os outros alunos começando a intimidá-la, dizendo que sua beleza não é real. Mas ela se dá conta disso e vê Ren parada à sua frente, querendo conhecê-la. Ren pede que ela se sente ao seu lado, explicando por que se sente sozinha e não sabe como se conectar com as pessoas. Ren fica satisfeita e se senta mesmo assim. Então Ren, que caro espectador, é uma verdadeira víbora desde o início, vai pegar a lista de presença de Yang e sorrir para ele, tentando fazê-lo se apaixonar por ela. Mas nosso amigo não está nem um pouco interessado. Ele tem outra coisa em mente, ou talvez outra pessoa. A lista de presença acaba na casa de Léo, mas ela reage quando vê que Yang assinou ao lado do nome dela, e aqui ela confirma que ele a reconhece. Eles continuam se olhando, e para seu desgosto depois da aula, ele vai falar com ela, mas Ren o empurra e sai rapidamente tentando impedi-lo. Eles caminham juntos pela universidade e vão até o lugar onde escrevem seus desejos. Ren pergunta o que ela quer ser quando crescer, e ela conta o porquê e assim por diante, dizendo que quer ser perfumista. Ren pede que ela seja sua melhor amiga, dizendo: "Me apaixonei por você e de agora em diante, você é minha melhor amiga. Venha, deixe-me te apresentar ao resto dos meus amigos." Ela tira fotos de todos juntos e fica feliz por ter amigos e por as pessoas a verem agora. Ela é linda, e Yang está bem longe, e eu a vejo, e à noite ela está reunindo os alunos para comemorar a aprovação deles na faculdade, e tem um rapaz chamado Sam, que é bonito, e todas as garotas o adoram. E sabemos que ele se formou e está se preparando para um mestrado, e os alunos ficam fazendo perguntas e pedindo conselhos a ele, porque ele é bonito e atrai muitas garotas. Você não vai me conhecer como fazer uma garota se apaixonar por você, ou como fazer uma garota me notar, ou como ter um relacionamento. Como? Pergunta um deles. Ele o ajuda a conhecer uma modelo, e tem o Instagram dela. Então Sam manda uma mensagem para ele, e enquanto ele espera que ela responda, o aluno fica feliz e o agradece, dizendo: "Ah, meu rapaz, era isso que você veio destruir atrás de nós." Mas de repente Léo fica cativado por sua beleza e se apaixona à primeira vista. Ele permanece completamente absorto por ela. Mais tarde, os alunos votam no aluno e na aluna mais bonitos. Yang vence entre os meninos, enquanto Léo e Ren empatam com o mesmo número de votos. Eles querem realizar outra votação, e Léo tenta se rebaixar ao nível de seu amigo. No entanto, Ren diz a eles que Léo é mais bonito porque sua beleza é natural e ele merece o primeiro lugar.
Infelizmente, ela não percebe que suas próprias palavras a envergonham, pois é óbvio que ela fez cirurgia plástica. Ela estava apenas tentando diminuir Léo, e agora todos estão votando nela. Yang, no entanto, se recusa a votar, e a cerimônia de coroação a desmascara. Então ela me conta a verdade antes que alguém mais descubra. Aliás, gente, isso não é beleza natural. Fiz cirurgia plástica para mudar minha aparência. Todos ficam chocados ao ouvi-la e a encaram. Ela se sente envergonhada, se levanta e ouve Yang dizer que ela é uma boa atriz. Ela pensa que ele estava falando dela, mas na verdade ele estava falando de Ren, porque era ela quem ela estava tentando constranger desde o início. Ela fica com raiva e se senta sozinha, chorando. Yang vai consolá-la, mas ela acha que ele está se vangloriando. Ela diz: "Eu nunca vou esquecer como você me intimidava na escola, e que foi por sua causa que eu fiz cirurgia plástica para que as pessoas me achassem bonita e eu tivesse amigos, porque você me influenciou. Então, ela me fez perder toda a minha autoconfiança." Yang tentou dizer a ela que não importa o quão bonita ela seja, as pessoas sempre encontrarão defeitos porque ninguém é perfeito. Nesse momento, Léo desaba e tem um flashback de seus tempos de escola, quando sempre usava uma máscara. Ela era uma excluída, não tinha amigos e sofria bullying de outros alunos. Ninguém queria sentar perto dela. Voltamos ao presente e ela está chorando, dizendo a Yang que queria viver uma vida normal como qualquer outra garota, ter uma amiga próxima. Yang se comove com suas palavras, mas alerta sobre Ren, dizendo que ela não pode ser amiga dela e pedindo que fique longe. Enquanto isso, Ren finge estar defendendo Léo. Ela diz a elas que não é culpa dela ser feia e que tentou mudar sua aparência. Não sei se ela está envergonhada com as palavras e tentando humilhá-la, ou se está tentando defendê-la. Claro, ela tenta parecer gentil e perfeita na frente delas para aumentar sua popularidade, e seu plano funciona. Todos a admiram e a chamam de anjo da universidade. Voltamos para Yo, que está chocada com as palavras dela e pergunta a Yang por que ela quer que se afaste de Ren se é gentil com ela. Yang se lembra de que na aula, viu Ren olhando uma foto sua depois da cirurgia. Ela havia planejado abordá-la especificamente para expô-la na frente dos alunos e fazê-la parecer mal e sem amigos, mesmo tendo dito na frente de todos que sua beleza era natural. Ela está mentindo porque sabia desde o início que tinha feito cirurgia plástica. Mesmo quando ele disse que ela era uma atriz talentosa, ele se referia a Aaron, não a Léo. Mas os meninos discutiram com ele por causa dela. Depois que ele termina de falar, Léo fica chocada e não consegue acreditar no que ouviu. Ela pensa que ele está tentando arruinar sua vida e quer terminar o relacionamento, mas ele segura sua mão e tenta convencê-la de que está falando a verdade. Sam vê isso e segura a mão dele, dizendo para ele a deixar em paz. Eles se encaram com olhares desafiadores e ela fica nervosa. Ela continua olhando para os dois, surpresa por sua bolsa ter sumido. Os dois se abaixam ao mesmo tempo para pegá-la, mas Sam a pega primeiro. Ele volta para ela, se apresenta e ela agradece a gentileza. Ela vai embora e claro, Yang sente ciúmes, mas então encontra um perfume no chão e percebe que ela o deixou cair. Ele o pega para dar a ela mais tarde. Mais tarde, ela está voltando para casa quando sente que alguém a observa. Ela fica assustada e corre para fora, dizendo ao segurança que alguém a está seguindo e pedindo que ele não deixe a pessoa entrar no prédio. Ela sobe para o apartamento, mas fica chocada ao descobrir que é Sam. Temendo que ele a expulse, ela diz que conhece a polícia, mas ele diz que na verdade mora lá. Ela começa a filosofar sobre o que sua mãe costumava dizer sobre ele. No dia seguinte, ela lê comentários de seus colegas da faculdade e percebe que ela fez cirurgia plástica e as pessoas dizem que Ren é mais bonita que ela. Ela está chateada e com medo de ir para a faculdade. De repente, sua família liga e ela finge estar bem para que Oshi não se preocupe. Ela percebe que eles sabem o que aconteceu e leram os comentários, e não sabe como tranquilizá-lo. Então Samu chega e conversa com eles, garantindo que cuidará dela. Ela acena levemente com a cabeça e diz que ele conhece sua família. Sua mãe diz que a confiou a ele antes de partir. Senti que ele era alguém confiável e também confio nele, diz ela. Quando desliga, Sion diz para ela ligar se precisar de alguma coisa, a qualquer momento. Ele pega o telefone e envia uma mensagem. Ele manda uma mensagem para si mesmo para salvar o número dela e depois vai embora. Por que ela explode? Quando ele lhe envia um adesivo de coração e uma coroa, ela fica com medo de que ele goste dela. Mais tarde, ela vai para a faculdade e vê Ren alimentando um gato. Ela admira a gentileza dela e se lembra de que Yang também mentiu para ela para mantê-las separadas. Ela vai até Ren e conversa com ela normalmente, e não há nada de errado.
Nossa heroína até se desculpa por ter escondido a verdade sobre sua cirurgia plástica. Ela se desculpa por tê-la colocado naquela situação e diz que não quer envergonhá-la nem nada. Ela lhe entrega um bilhete e pede que continuem amigas. Porque Ren fica feliz com as palavras dele e concorda. Ela quer retribuir de alguma forma. Ele recebeu um perfume de presente, mas não consegue encontrá-lo e percebe que o deixou cair. Nesse momento, Yang pega o perfume e se lembra de quando estavam na escola. Ele foi falar com ela porque sabia que ela adorava perfumes e pediu que ela o ajudasse a comprar um para dar de presente. Ela concordou e foi com ele até a loja. Lá, ele perguntou a ela para quem queria dar o perfume. Disse que era para uma garota bonita, mas que lhe faltava autoconfiança, referindo-se a ela, é claro. No entanto, ela não entendeu sua intenção e sugeriu um perfume para ele comprar. Ele fica irritado ao senti-lo. A história retorna ao presente, e ele vai para a universidade e vê Leigh com Ren. Os rapazes tentam se aproximar dela, e ele sente ciúmes. Ele entra no laboratório e percebe que Ren tenta agir com gentileza e carinho para se aproximar dele, mas ele continua fazendo comentários sarcásticos sobre sua beleza, pois é o único que conhece sua verdadeira natureza. Ela se irrita com ele e quase chega a brigar, mas felizmente a professora intervém e a situação se resolve. Depois da aula, ele a procura e tenta conversar com ela novamente, mas ela o manda ficar longe porque sabe que ele a odeia. Ele se lembra do que aconteceu na perfumaria. Descobrimos que ela escolheu seu perfume favorito para ele e queria que ele o experimentasse, mas quando ele o cheirou, ficou irritado porque o perfume o fez lembrar de alguém de quem não gosta. Ela ficou chocada e pensou que ele estava falando dela e desde então, ele tem agido de forma estranha e excessivamente filosófica. Ele a convidou para ir com ele à loja para que pudessem se aproximar. Eles ainda são apenas amigos, nada mais, mas ela ainda não está convencida pelas palavras dele. Ela diz que ele nunca a defendeu quando os outros alunos a intimidavam. Yang relembra os tempos de escola e ri. Ele sempre a defendeu e a enfrentou, mas ela nunca percebeu. Você sempre foi tratada injustamente, meu rapaz, ele diz a ela. Quando ela ficou doente e desmaiou, foi ele quem a levou ao hospital e ficou ao lado dela até que ela se acalmasse. Infelizmente, ele faleceu antes que ela acordasse e o visse. Claro, ela não sabia quem o havia salvado. De volta ao presente, Yang está chateado porque a pessoa que ele mais ama o interpretou mal e pensa que o odeia. Ele diz a ela que tudo o que sempre quis foi que ela fosse feliz e que Becker a deixasse em paz. Para se livrar dela, ele lhe dá seu perfume e vai embora. Um colega a vê sozinha e se oferece para acompanhá-la até em casa, o que ela aceita. Mais tarde, esse aluno volta para seus amigos e diz: decidi chamar o Léo para sair. Eles ficam surpresos porque ele sempre disse que gostava da Ren. Ele explica: gente, a Ren é famosa e todos os caras querem falar com ela. Eu não tenho a menor chance, mas o Léo é fraco e inseguro, com certeza ele não vai me rejeitar. Yang e sua namorada ouvem a conversa. A namorada pergunta se o Léo vai, mas eles dizem que ela pediu para ele ficar longe dela, e ele decidiu obedecê-la. Mais tarde, o aluno vai chamar o Léo para sair, porque ele está falando com ela, dizendo que gosta dela e a convidando para sair. Ela fica incrédula porque é a primeira vez que um garoto lhe faz esse tipo de pergunta, então fica envergonhada e não responde. Ela vai ao banheiro e encontra Ren lá, com ciúmes porque não gosta que ninguém roube a sua cena. Ela toma conta do banheiro e vai falar com o aluno, confessando que gosta dele e fingindo estar chateada. Ele pergunta por que ela está chateada, e ela diz que deseja a felicidade dele com Léo, mas que infelizmente eles não podem ficar juntos. O aluno fica surpreso novamente, ele se irrita e sai chorando. Ren finge estar chateada e vai consolá-lo, mesmo sendo uma camaleoa. O escorpião da série persegue o aluno Ren, mas Yang o derruba no chão para humilhá-lo na frente dos outros alunos. O aluno fica furioso e tenta revidar, mas Yang é mais rápida e nem consegue se aproximar. O aluno pega uma cadeira e tenta arremessá-la, quase acertando Lee, mas Yang a impede no último segundo. Enfurecida por Lee ter sido colocado em perigo, Yang o agarra e começa a bater nele, avisando que se ele se aproximar dela novamente vai se arrepender. Ele olha na direção de Lee, a observa e vai embora. Lee fica chocado com o que ela fez, mas Ren, o porco, conversa com Lee, tentando repetir o que Yang disse, dizendo que Lee está tentando causar problemas entre eles. Meus dois amigos, meu melhor amigo e o pato Yo, acreditam nela e dizem que confiam nela, e ela continua chorando por causa do que o aluno lhe contou.
Então, esse aluno vai registrar uma queixa contra Yang, dizendo que ele o agrediu e que não é a primeira vez que ele causa problemas. O funcionário pede que ele apresente provas ou mantenha sua palavra. Então o aluno explica que conversou com Sam e contou a ela que Yang intimidava Lee e que, quando ele tentou defendê-la, Yang o agrediu. Ele pede a Sam que testemunhe contra ele. Sam reage à história e decide ir com ele, mas quando chega, mostra ao funcionário um vídeo do que aconteceu. Ela reage dizendo que foi o aluno quem zombou de Lee e que Yang estava apenas a defendendo. O aluno, é claro, fica chocado. Depois do ocorrido, ela diz a Sammy: "Por que você mentiu para mim?" Ela a adverte de que se chegar perto de Léo novamente se arrependerá, e que não é uma garota para ser subestimada. Ela está sob sua proteção, então deve ter cuidado para não se aproximar dela novamente. O aluno fica com medo dela e confessa à funcionária que errou pedindo que ela o castigue. Yang fica chocada com o que Sam fez e os dois se encaram sentindo ciúmes, cada um querendo conquistar o coração de Léo. Nesse momento, Ren está com ele em uma perfumaria e repete o que fez antes que ele pudesse lhe contar. Claro, ela diz maliciosamente: "Para ser sincera, eu fui até o aluno e confessei que gostava dele, tudo para testá-lo e ver se ele realmente gostava de você ou não. E claro, ele acabou se revelando um porco e não merece alguém tão linda, doce e gentil como você. Então Yang deve ter me ouvido e entendido errado." Ela finge chorar e pede desculpas, dizendo que só estava tentando ajudar. A atuação dela funciona, e ele acredita nela. Ele se aproxima dela e diz que sabe que as intenções dela eram boas e que jamais conseguiria ficar bravo com ela. Depois, Yang volta para casa com um corte na mão por causa da briga. Ela lhe dá uma pomada para passar, mas ele pede que ela apague o vídeo da internet para que o pai dele não descubra sobre a briga. Isso, caro espectador, acontece porque a irmã dele, Deus a abençoe, é uma hacker de verdade. Ela o tem na palma da mão, então pode ter certeza de que ela fez isso de qualquer jeito. Ela diz para ele: "Que vergonha! Eu sou sua irmã, e pelas suas costas, seu segredo está a salvo comigo." Mas o pai dela descobre o que aconteceu de qualquer maneira e manda uma mensagem. Ela tem medo que ele corte sua mesada, então confessa tudo. Acontece que ela não está nada segura com ele. Ela fica com raiva e ele a persegue, tentando pegar seu celular. Mas uma foto dele com a família cai no chão. Quando ele vê uma foto da mãe dela, ele a rasga. No dia seguinte, ela está na lavanderia. Ele se aproxima de Sam e pergunta por que ela não está respondendo às suas mensagens. Mas ela está brava com ele porque o aluno que a intimidou é seu amigo e ela acha que ele está envolvido. Então ela manda uma mensagem para ele e ambos percebem que ele não a deixará chegar perto dele novamente. Ele se desculpa e promete prestar atenção nela. Eles precisam ser amigos. Ela fica satisfeita com as palavras dele, mas ela finge ser uma mulher forte e independente, tentando abrir a porta da máquina de lavar sozinha, mas sem sucesso. Sam ri do comportamento dela, a ajuda e ela o agradece. Eles voltam a ser amigos. O aluno de quem Ren gosta se aproxima dela e pergunta como eles podem ficar juntos, mas ela fica surpresa e diz que não podem. Fingindo se importar com os sentimentos dele porque gostava dele antes, ela explica que infelizmente, enquanto estiver na universidade, é impossível para eles ficarem juntos. Ele fica sem palavras e entende que ela está insinuando que ele deveria ser expulso. Claro, ela sai com uma risadinha maliciosa. Enquanto isso, Yang está comprando café e Ren finge estar. Ela se aproximou dele para puxar conversa tentando envolvê-lo. Ela o importunava constantemente para descobrir o nome de sua antiga escola e conseguir fotos antigas, de quando ela era péssima, para poder expô-lo. Mas, é claro, ele sabia o que ela queria e se recusou a dizer. Mandou que ela o deixasse em paz e foi embora. De repente, ela recebeu uma mensagem do estudante que era apaixonado por ela. Ele sabia o nome da escola de Léo e tinha as fotos dela, e disse que executaria o plano. Léo chegou à universidade para participar do encontro, mas começou a receber mensagens do estudante que havia zombado dela. Ele a ameaçou publicar suas fotos antigas e exigiu que ela se encontrasse com ele, ou ele a exporia. Ela ficou com medo, é claro, e concordou. A amiga de Yang a vê e percebe que ela está em apuros. Ela vai até o local e antes de entrar, manda uma mensagem para Ren pedindo ajuda. Ren vê a mensagem e ri, pois já havia planejado tudo. Ela se recusa a ir com ele e vai até o estudante, que lhe mostra fotos antigas e diz para ela ficar longe dele e parar de se sentir atraída por ele, porque ele ama Ren e vai postar as fotos. Ao mesmo tempo, Yang descobre pela amiga que ela ouviu e que não era ela. Ela a confronta e corre para alcançá-la, mas Ren, sendo a astuta que é,
chega primeiro e conta o que aconteceu, dizendo que tem medo de que o estudante poste fotos da sua pulseira. Hein finge estar disposta a se sacrificar. Ela diz a ele que se envolverá com ele para se proteger e vai conversar com o aluno para dizer que aceita o relacionamento, mas depois se sente culpada e desiste. Isso enfurece o aluno, que pensa que ela está tentando forçá-los a ter um relacionamento. Ele pega o controle remoto com a intenção de postar as fotos e expô-la, mas Yang chega bem na hora. Ela o confronta e toma o controle remoto de sua mão. O aluno o ataca com uma vassoura, mas Yang a segura, ferindo a mão no processo. Ele suporta os golpes e continua batendo no aluno com a vassoura para protegê-la. No final, ele também quebra o controle remoto. No entanto, o aluno já havia planejado isso e posta as fotos em seu celular, enviando-as para todos os alunos. Naturalmente, eles ficam chocados com a aparência dela e continuam a intimidá-la. Dizem que ela era como um fantasma, fingindo ser gentil e pedindo para que apagassem as fotos. Mas Yang está com raiva dela porque a culpa é dela, e ela o repreende. Ele não aguenta mais e foge de táxi. Yang decide segui-la para ter certeza de que ela está bem e para dizer que sempre a ajudou e que ela estava errada. Mas quando chega, a encontra chorando, com Sam ao lado, abraçando-o para confortá-la. Sam acredita em Yang mesmo com a mão sangrando. Ele não sente mais dor. Ele se afasta com o coração partido por ver o amor da sua vida abraçando outra pessoa. Ele vai tratar o ferimento na mão, mas continua preocupado com Lee. Vai ao supermercado comprar os alimentos que ela precisa. Ela gosta dele, mas Sam aparece e fica a importuná-la porque Leo foi com ele em vez dela. Aliás, eu sou o vizinho dela e a pessoa mais próxima dela. Ele sabe que a comida que comprou é para Leo, já que ela gosta, e eles a pegam dele para dar a ela. Ele se lembra de quando Ren lhe perguntou o nome da escola e percebe que ela planejou tudo. Naquela noite, ele vai ao perfil de Amal e vê que ela postou uma foto dela com Leo. Claro, todos os comentários são negativos, dizendo que Ren é mais bonita que ela e que ela está flertando. Ela fez isso para que as pessoas insultassem Leo e destruíssem ainda mais sua autoestima. No dia seguinte, ele vai falar com o aluno com quem brigou e pergunta se ele tem as fotos antigas de Leo. O estudante conta a ele que uma fã online de Ren, chamada Fire, enviou a foto para ele, e Yang suspeita que seja Ren, mas de uma conta diferente. Baker confirma isso entrando para o fã-clube e escrevendo um comentário gentil na foto dela. Nesse momento, ela está em casa, e ele se recusa a deixá-la ir para a universidade, mas Sam vai vê-la e a convida para ir com ele. Ele a leva para o jardim, mostra as flores e plantas e prepara um chá com o perfume favorito dela. Ela fica feliz com a atenção e o agradece, sem saber que ele comprou o chá para Yang no supermercado. Então Sam diz a ela que se ela não for para a universidade, ele estudará com ela. Ele entrega o celular para Rima e começa a estudar com ela, e ambos ficam felizes. Mais tarde, Yang está na aula e fica olhando para Ren, esperando que ela responda ao seu comentário para ter certeza. Os alunos ficam surpresos com o fato de ele estar tão focado nela e acham que ele está atraído por ela. De repente, Rima finalmente encontra o celular. Ao mesmo tempo, um e-mail de alguém chamado Fire responde ao comentário de Yang. Ele vai até ela e pega o celular, e descobre que foi ela quem enviou as fotos para o aluno. Mas ele fica chocado ao descobrir que foi Fire quem lhe enviou as mensagens. Ren finge inocência e diz que não é a mesma pessoa, invertendo os papéis na frente dos alunos. Ele se desculpa e devolve o celular, envergonhado. A professora vai falar com ele e se agarra a ele, dizendo para ele não lhe oferecer uma bebida para que ela o perdoe. Mas ele fica irritado e lhe dá dinheiro para comprar o que quiser. Depois vamos para Sam, que me conta porque recebeu um convite para uma festa de perfumes organizada por uma famosa artista chamada Linda. Ele a convida para ir com ele e, claro, ela não consegue acreditar, pois considera Linda seu modelo na perfumaria e queria conhecê-la há muito tempo. Naquela noite, eles vão juntos e quando chegam, tiram fotos juntos, parecendo felizes. Então ela o deixa e vai cheirar os perfumes. Ela começa a avaliá-los e aprende sobre seus ingredientes desde a primeira experiência. Ela ouve Linda e fica impressionada com seu talento. Ela vai falar, ela está com ele filosofando sobre estar na frente dele, e Linda sobe ao palco para anunciar o novo produto. Tudo isso porque ela está muito impressionada com ela e admira seu talento para a perfumaria. Depois da festa, Linda a convida para jantar e lhe conta sobre seu filho, dizendo que ele é a pessoa que ela mais ama no mundo, mas infelizmente, ele não a ama de volta. Ela fica surpresa ao descobrir que ele está no mesmo grupo que ela, e está prestes a lhe dizer o nome dele quando Yang entra de repente no restaurante. Chocada, ela não consegue acreditar e fica brava,
dizendo para ele ficar fora de sua vida. Yang fica chateado com as palavras dela e vai embora. Claro, Léo fica envergonhado pelo que fez e pede desculpas a Linda, mas então ela lhe conta que Yang é realmente o filho de quem ela lhe falou. Isso é um choque para ele, e ela não consegue acreditar. Devido à sua reputação, Linda pede a ele que a ajude a reconstruir seu relacionamento com o filho. Ela tentou ligar para ele várias vezes e enviar presentes de aniversário, mas ele se recusou a falar com ela ou aceitar qualquer coisa. Léo fica comovido com as palavras dela e no dia seguinte, vai até Sam e conta o que aconteceu. Ele também fica surpreso, pois não sabia que Yang era seu filho. Ela lhe diz que o importante é que quer ajudar Linda e reconstruir o relacionamento deles, mas tem medo de que Yang leia a carta, pois ele está se intrometendo na vida dela. Mas Sam a tranquiliza, dizendo que não importa o que ela faça, ele nunca lerá a carta, e ela fica confusa com as palavras dele. Ela não entende o que ele quer dizer porque não sabe que Yang tem sentimentos por ela. Nesse momento, Yang chega em casa e entra no quarto da irmã. Ele lhe conta que seu pai voltou de viagem, e ela fica radiante. Ela vai cumprimentá-lo, e os quatro vivem felizes para sempre. De repente, ela recebe uma mensagem de Lee pedindo para se encontrarem. Ela fica muito feliz e vai ao encontro dele. Eles se sentam juntos em um café, e ele pede o chá favorito dela. Ela pergunta se ele precisa de ajuda com os estudos, e ele a tranquiliza dizendo que o aluno que postou suas fotos foi expulso da universidade. Ele pede que ela volte, prometendo protegê-la. Ela fica tocada com a gentileza dele e percebe que estava enganada a respeito dele. Ela começa a agradecê-lo e diz: "Olha, eu quero falar com você sobre outra coisa." Yang responde: "Eu sei", e olha para a mãe, chamando-a pelo nome, percebendo que ela está disfarçada e sentada perto. Ela está com eles no restaurante e se aproxima dele para conversar, mas ele parece se recusar a ouvi-la. Ele diz: "Vim te dizer para ficar longe de mim, para não se aproveitar de mim e para se aproximar." Ele a acusa de ser egoísta e de tê-lo abandonado junto com sua irmã, quando eram pequenos, dizendo: "Ela nos trocou por um perfume." Ele diz que nunca mais quer vê-la e vai embora. Ela o segue para tentar acalmá-lo, mas ele conta sobre o dia em que a levou à perfumaria, e ela ri. Era o perfume da mãe dele, e ele se lembra de quando era pequeno e havia usando-o. Ele ficou com raiva ao sentir o cheiro novamente, mas, infelizmente, naquela época ela não estava feliz com o pai dele e queria o divórcio. Então quebrou o frasco de perfume. Ela tentou fugir, mas meu pai a impediu. Depois, ele ficou preocupado comigo e concordou com o divórcio imediatamente. Em seguida, ela saiu de casa com o amante, influenciada por ele e suas palavras. Quando volta para casa, conta a Sam o que descobriu, mas ele fica chocado porque Linda não se casou com ninguém desde o divórcio. Em vez disso, está focada em realizar seu sonho. A única pessoa próxima a ela era seu empresário, que era casado e amava a esposa. Ele sabe que durante todos esses anos, Linda tentou se reconciliar com os filhos, mas o pai a impediu e não a deixou vê-los. Ela está dando uma lição ao pai de Yang. Nesse momento, vemos o pai de Yang entrando em uma sala repleta de presentes e cartas de Linda. Ela ri dos filhos, escondendo-os para que a odeiem e pensem que os abandonou. Mais tarde, vai à empresa de Linda para conversar. Sentam-se juntas e ela oferece a Linda sua bebida favorita. O funcionário traz outra bebida que Linda reconhece, mas, estranhamente, bebe sem notar o cheiro. Ela conta que infelizmente perdeu o olfato, e foi por isso que se divorciou. Começa a contar sua história, explicando que depois de se casar com Abu Yang, ele queria que ela largasse o emprego e ficasse em casa, embora tivessem combinado que ela continuaria trabalhando. Ela diz: "Eu amava perfumes e me recusava a desistir do meu sonho, mas ele desconfiava de mim e pensava, ele me traiu e me espionava constantemente. Uma vez eu o vi mexendo no meu celular e discuti com ele, mas ele me empurrou no chão e eu caí batendo a cabeça. Quando acordei, o médico me disse que eu havia perdido o olfato. É claro que fiquei arrasada porque meu sonho tinha ido por água abaixo, e em vez de me apoiar, meu marido se alegrou porque eu ia perder o emprego. Por isso, não aguentei mais ficar com ele e me recusei a desistir para poder perseguir meu sonho. Decidi me divorciar dele porque ele era mais rico do que ela e ela não conseguiu a guarda dos filhos. Ela tentou conversar com eles várias vezes, mas, é claro, ele a impediu, o que fez com que eles me odiassem. Ela está magoada com ele e com suas palavras, fica com raiva dele e promete ajudá-lo. Ela corre para ver Yang e conta a verdade, e ele decide ir embora. A mãe fica radiante ao vê-lo, mas ele fica chocado e diz que ela está mentindo e que seu pai jamais faria uma coisa dessas. A mãe cai em prantos e diz:
Eu sei que é difícil acreditar que a pessoa que te criou por todos esses anos tenha mentido para você, mas infelizmente, meu filho, essa é a verdade. Tudo que eu quero é que você volte para mim. Fui privada de você e da sua irmã, e só quero que você passe um tempo comigo como qualquer outra mãe faria. Yang se comove com as palavras dela e sente que ela está falando a verdade. Ele a deixa se sentindo culpado e volta para casa, determinado a consertar as coisas. Naquela noite, seu pai volta para casa e percebe que eles sumiram. Ele encontra uma mensagem de Yang dizendo que agora sabe a verdade. Mais tarde, Yang leva sua irmã. Ele vai à casa da mãe, que fica radiante ao vê-los. Ela prepara a comida favorita deles, e eles comem juntos felizes. Eles escrevem para ela, dizendo que ela tem acompanhado as notícias deles todos esses anos. Ela pede a Yang que não conte a verdade para a irmã, para que ela não odeie o pai, e fica comovida com a gentileza dele. No dia seguinte, ele encontra Lei e a agradece pelo que ela fez. Eles saem juntos, relaxam, andam de bicicleta e se balançam no balanço e encontram a felicidade, caro espectador. Yang a filma rindo e eles passam um tempo adorável juntos, se aproximando cada vez mais. O relacionamento deles melhora, e eles esquecem os mal-entendidos que existiam entre eles na escola. No final do dia, eles sentam à beira-mar e Lei lhe dá um perfume. Ela mesma fez isso. Ele fica feliz com isso, claro, e deixa para lá porque sempre pensa nela. No dia seguinte, ele vai ao prédio onde mora para procurar um apartamento vago. Quer dizer, sim, ele pode encontrá-la, sentar ao lado dela e tentar manter contato. Ele pergunta ao corretor de imóveis. Ele não conhece Sam, mas explode depois de ver e ouvir tudo. Ele fica sem jeito e se sente envergonhado, mas Sam insiste porque não há um único apartamento vago no prédio. Ele diz, eu não te contei, eu não fiz isso. Você vai saber por que se aproximar dele, e ele vai embora. Ele volta para o apartamento feliz e achando que venceu, mas a surpresa é que o vizinho percebe sua necessidade e lhe diz o que precisa ser dito. Vou ser despejado do apartamento. Não quero que ele descubra nada. Ele precisa saber que o vizinho estará em casa amanhã. Por que ele está esperando assim na sua frente? Ele vai à universidade porque sabe que ela tem medo de entrar sozinha, e ela fica feliz com a atenção dele. Ela entra com ele, e ele a agradece pelo perfume que ela lhe deu. Ele pergunta se ela quer as aulas, já que ele tem faltado há algum tempo. Mas ela diz que Ren as enviou para ela e pede que ele não fique contra ela e a trate bem porque ela é sua amiga. Ele fica chateado por ela ter sido enganada por Ren e garante que não fará nada com ela, contanto que ela seja gentil com ele. Depois, eles se sentam com a amiga Yang, que lhes mostra fotos de uma loja de bebidas que abriu na universidade e conta que eles precisam de estudantes para trabalhar meio período. Mas ela percebe que os uniformes deles não são muito bonitos, então Yang avisa que se alguém lhe pedir para trabalhar lá, ela pode fazer isso. Ela se recusa a trabalhar na exposição porque ele quer machucá-la. Então Ren, o escorpião, aparece e pede a Leia que a acompanhe para trabalhar na exposição. Ela mostra a Leia fotos da exposição, e Ren fica perturbada e diz, o que é isso? Como as roupas ficaram tão ruins? Eu não sabia que iam usar roupas assim. Eu não vou. A pobre Leia acredita ser inocente, mas Yang está farto dela porque é o único que conhece sua verdadeira natureza. Mais tarde, eles têm uma aula no laboratório, e ela vai ajudar Leia. Ela pega um frasco contendo material orgânico e finge segurá-lo, mas então o deixa cair e grita. Os alunos ficam assustados e a levam embora rapidamente. Ela vai à clínica e no dia do incidente, é responsável pela quebra. Ela tenta recolher os cacos de vidro do chão, mas Yang a impede porque tem medo que ela se machuque. Ela vai visitar Ren e pede desculpas, dizendo, desculpe, achei que você tivesse recolhido a garrafa, por isso a deixei lá. Ren finge estar chateada e começa a implorar, dizendo que recebeu o dinheiro porque prometeu ao dono da galeria que os ajudaria. Ela toca no assunto novamente, tudo para se aproveitar dela. Sentindo-se culpada, ela diz que está disposta a ajudar com a condição de que peça a eles que troquem de uniforme. Ren fica satisfeita, agradece e ri. Ela passou por toda a farsa e se machucou para conseguir a ajuda dela. Depois, Ren se encontra com o gerente da galeria e pergunta a ele. As roupas mudam, mas ela mostra a ele uma roupa mais curta e reveladora do que a primeira, e ele fica satisfeito e concorda. Quando vão à exposição, encontram uma garota gordinha que se sente envergonhada por não ser tão bonita quanto eles. Mas Ren diz a ela que ela é linda e gentil, dando-lhe confiança, o que faz a garota se sentir feliz e grata. Então, eles vestem seus uniformes, e ela reage dizendo que são curtos e reveladores.
Hein finge não saber e diz que se ela quiser ir embora, não tem problema, ela não ficará chateada. Mas Hein se recusa a deixá-la, então ele tem que ficar com ela. Eles começam a trabalhar na exposição, e ele admira a beleza dela. As pessoas ficam pedindo bebidas para eles, mas Hein, o porco, vai reclamar com o gerente dizendo que Zibon é um pervertido, e tenho medo de ir vê-lo porque ele vai tirar fotos minhas. Ela pergunta onde está porque fez cirurgia plástica e não se importa. Na verdade, ela quer que alguém a elogie aos berros. Ela começou a importunar o gerente com suas palavras e ele cede. Ela continua pedindo, e ele concorda. Quando ela vai embora, os clientes pedem que ela limpe a mesa e continuam a elogiá-la aos berros, tirando fotos dela sem que ela perceba. Então seu amigo Yang vê o que está acontecendo e liga para ele. Ele está no prédio de Léo para assinar o contrato do apartamento, mas quando descobre o que está acontecendo com Leia, corre para ajudá-la. Ele chega e encontra os clientes tentando agarrar sua mão, e quando Leia os provoca, eles apagam. Eles lhe dão uma gorjeta para que ela fique quieta, pensando que é barato. Yang fica furioso, pega o dinheiro e volta para eles, avisando-os de que se fizerem isso de novo, vão se arrepender. Na verdade, eles têm medo dele e permanecem em silêncio. Ele olha para Hein, a porca, e a vê rindo. Ele percebe que ela havia planejado tudo. No fim do dia, o gerente da galeria fica satisfeito com os grandes lucros que obteve, atribuindo-os à beleza natural de Hein. Ele começa a ler os comentários maldosos sobre ela e responde a eles, dizendo que ela só serve para limpar mesas e levar o lixo para fora. Hein fica furiosa com as palavras dele e vai embora. Quando chega em casa, descobre que suas fotos foram postadas online e que as pessoas estão dizendo coisas horríveis sobre ela. Ela chora. Yang também retorna ao prédio. Ele entrega a chave do apartamento para ela e explica que deixou o contrato onde estava e até pagou o primeiro aluguel. Quando perguntado por que fez isso, ele diz que é porque quer que Lee compita com ele pelo seu afeto. Ele vai ajudá-la a se mudar. No dia seguinte, Lee acorda e vê Yonji assim e reage. Ele conta que mora no apartamento em frente e que agora é seu vizinho. Os três vizinhos sentam juntos e Lee descobre porque Nason o ajudou a conseguir o apartamento e a se mudar. Ela pensa que agora são amigos, mas trocam olhares desafiadores, dizendo um ao outro que é impossível serem amigos ao mesmo tempo. Ele descobre que Lee planeja ir à exposição, e Yonji tenta convencê-la a não ir. Não vá porque ele está preocupado com ela, mas ela insiste em ir para que ninguém pense que ela é uma covarde que fugiu. Ela pede ajuda a eles, e eles concordam. Eles decidem cooperar, pegam as caixas e vão para a exposição. Mais tarde, Léo senta-se com suas amigas na exposição e diz a elas que não podem usar as mesmas roupas de ontem, elas precisam trocar. Hein finge se sentir culpada porque o que aconteceu foi culpa dela, e a pobre e bondosa Léo a abraça e diz, aliás, eu não estou brava com você. Sam chega e se junta a elas com as caixas contendo as roupas novas. Léo diz a elas que tem um plano e fez diferentes modelos e estilos. Elas leem. Filou tem meio-dia para verificar os resultados pessoalmente. Rindo, ele está confiante de que terão sucesso. Planejou tudo, adicionou um perfume com aroma de baunilha para enganar os clientes e espalhar a fragrância por todo lugar. Seu plano funciona, e os clientes começam a chegar, entrando no showroom e pedindo várias bebidas. O gerente está preocupado que os clientes habituais não voltem e que ninguém os divulgue online, mas fica surpreso ao ver novos clientes tirando fotos com as garotas fantasiadas e postando-as em todos os lugares. Desta vez, eles escrevem avaliações encantadoras, e tudo está indo perfeitamente. Mas Yang está preocupado e fica de olho em Hein porque suspeita que ela esteja aprontando alguma coisa e espionando. Hein está sendo elogiada por todos por ter tido a ideia, e dizem que ela é gentil e bonita. Sentindo inveja, ela tenta sabotar o plano deles. Ela finge estar sem fôlego por causa da roupa e desmaia no chão, imitando a música. Todos correm para ajudá-la, tentando reanimá-la. Os clientes continuam filmando a cena e postam as fotos nas redes sociais. Ela é obrigada a ligar para sua assistente e levá-la ao hospital. Yang suspeita que ela esteja fingindo e vai com ela, mas Sam diz, eu fico com ela, você pode ir. Enquanto isso, Léo está ao lado dela, e o gerente se aproveita da situação, gritando com Léo porque a culpa é dela. Ele diz que ela está com inveja de Hein porque ela é mais bonita, mas ela se defende. Ela diz a ele que ele é ganancioso, que explora garotas e que só se importa com dinheiro. Ele fica furioso com as palavras dela e quer brigar, mas Yang chega e intervém, avisando-a para não se aproximar e que ela só o irritará se sequer pensar nisso.
Todos os alunos gostam das palavras dela e a apoiam. O gerente está preocupado com a reputação da galeria e é obrigado a obedecê-la. O trabalho na galeria continua normalmente, mas com os funcionários em seus uniformes regulares. Naquela noite, ela vai vê-lo e pergunta sobre as vendas, satisfeita por estarem maiores do que no dia anterior. Ela vai preparar os fogos de artifício e 2 jovens se oferecem para ajudá-la, mas Yang chega e diz que ele mesmo a ajudará. Nesse momento, Ren acorda no hospital e encontra Sam ao seu lado. Ela se lembra, ele está preocupado com ela, e ela agradece a preocupação, mas ele fica surpreso e diz: "Eu sei o que você está fazendo, e isso tudo é uma farsa." Ela gagueja sem saber como responder. Ele diz que o plano dela deu errado, mostrando-lhe o que as pessoas estão dizendo sobre a exposição. Ele diz que sua ideia funcionou e que agora tem certeza de que foi ela quem vazou suas fotos antigas. Ele a avisa: "Se você tentar mexer com ela de novo, vai se arrepender, e eu não vou te dar uma segunda chance." Ele vai embora. Mais tarde naquele dia, ela está caminhando com Yang e o agradece por apoiá-la e ficar ao seu lado sem brigar ou bater em ninguém. Ele fica envergonhado com suas palavras e quer confessar seus sentimentos, mas de repente algumas garotas se aproximam e o puxam para perto delas. Ela quer jogar um jogo do amor com eles, mas está com medo porque é a primeira vez. Yang senta-se à sua frente, exagerando seus sentimentos para ganhar o jogo, mas ela fica nervosa e envergonhada, derramando suco na roupa. Pia os leva até o vestiário e quando ele tenta sair, ela se surpreende ao encontrar a porta trancada por fora. Ele tenta ligar para alguém pedindo ajuda, mas os celulares descarregam. Os dois ficam constrangidos. Ele diz para ela ir se trocar, dizendo que não vai olhar para ela. Quando ela termina, vai até ele e agradece por ter mentido e dito que gostava dela para ajudá-la a ganhar o jogo. Mas ele responde imediatamente: "Eu não estava mentindo. Eu gosto muito de você." Ela reage às palavras dele e diz: "Como você pôde? Você supostamente estava me perseguindo desde que eu era pequena. Agora acho que você está tentando compensar o que aconteceu naquela época." Eles se olham em silêncio, e os fogos de artifício começam. A cena é romântica, caro espectador, mas então uma das amigas dela entra e estraga o momento. Ela pergunta: "Então vocês também vieram ver os fogos de artifício?" Tudo que ela sabe é que a porta estava trancada e os celulares delas estavam sem bateria, então elas tiveram que se sentar. Ela pega as caixas e diz que vai devolvê-las para Sam, depois sai correndo, envergonhada, sem perceber que Sam está bem na frente dela. Ela chega em casa e não consegue dormir, não consegue parar de pensar no que aconteceu e pega o celular. Quer mandar uma mensagem para ele, perguntando se ele estava brincando ou falando sério, mas seus sentimentos estão confusos e ela fica mudando de ideia. Ao mesmo tempo, Yang está acordado e também quer falar com ela, mas a ignora. No dia seguinte, os dois saem do dormitório ao mesmo tempo e ficam nervosos ao se verem. Entram no elevador, ambos furiosos. Yang tenta conversar com ela sobre o dia anterior, mas ela se faz de desentendida e muda de assunto, dizendo que as vendas foram boas, aliás. Ela sai e pega um táxi para chegar à universidade a tempo. Ela encontra Ren e pede desculpas pelo que aconteceu ontem, mas Léo diz a ela: "O mais importante é que ela está bem", e vê Yang acenando para ela, mas finge não notar e entra na sala de aula. Quando Yang entra logo atrás, vê um aluno usando roupas parecidas com as dele e fica irritado porque ele está o imitando. Ele até se senta ao lado da namorada, que lhe conta que os alunos acham que ela está apaixonada por ele, por isso se vestem como ele. Ele fica chocado com as palavras dela e diz que jamais olharia para Ren e que está apaixonado por ela. Ela aconselha a namorada dele a tomar uma atitude antes que alguém a conquiste. Ele concorda com ela e depois da aula, a chama para conversar, mas ela diz que tem um experimento para fazer no laboratório e não pode ficar com ele. Ela precisa ir embora. Ele está com elas e a ouve dizer que esqueceu o balto, então ele entrega a ela e escreve um bilhete dizendo que quer sair com ela. Ele coloca o bilhete no bolso do balto e pega a mão dela. Ela fica feliz e agradecida, mas não pensa na mensagem, então ele diz que não quer. Ele vai até ela e diz o que diz para você: "Esqueci uma coisa no balto, mas e ela responde, chega, pega o balto dele e devolve. Ele se sente frustrado porque seu plano falhou. No dia seguinte, ela está sentada com a amiga e pede a opinião dela sobre o perfume que está usando, pois tem uma viagem importante amanhã, e Yang ouve a conversa. Ele sente ciúmes por ela estar dando conselhos à amiga, então confessa seus sentimentos a ela antes que alguém a leve embora, e no dia seguinte: "Por que Sam e sua esposa estão vestidos com suas melhores roupas? E por que Pitbull está rindo?"
Enfim, eles vão juntos ao Museu do Perfume. A diretora os recebe e os acompanha, exibindo perfumes raros. Ela fica cativada pelo aroma e participa de uma reunião com eles, oferecendo suas opiniões sobre os perfumes e compartilhando novas ideias. Ela fica impressionada e admira o talento deles. Sam se orgulha dela e promete contratá-la para sua nova empresa desde que ela se forme na faculdade. Mas de repente, sem aviso prévio, ele pergunta: então você está apaixonada por Yang? Por que está tão chateada? Essa pergunta me deixa nervoso. Eu vi vocês dois assistindo aos fogos de artifício juntos, e eu disse que vocês dois poderiam namorar. Então ela diz a ele que apesar das divergências, não consegue odiá-lo porque ele se importa com ela e sempre a protege. Ela admite que gosta dele e que se apaixonou sem perceber, mas que seria errado porque não consegue se comprometer. Sam fica chocado e pergunta por quê, e ela conta que quando estava na escola, um aluno a ajudou e a defendeu. Sinceramente, ela gostou dele desde aquele dia e eles se tornaram amigos, mas ele sofreu bullying e foi magoado por causa dela, e ela teve que mudar de escola. Desde então ela se sente culpada. Ela começa a chorar e diz que tem medo de que isso aconteça com Yang e que ele também sofra bullying. Ela não quer que isso aconteça com ele. Ele se machuca por minha causa e não brigaria com ninguém por mim. Sam se comove com as palavras dele e diz a ela que Yang nunca a deixaria se soubesse o que ela sente. Ele a pede em casamento para que Yang perca a esperança e a deixe. Ela hesita, pensando que ele quer que eles finjam, mas ele diz: não, não estamos fingindo. Eu também gosto de você, gosto mesmo. Ele pede que ela lhe dê uma chance, e ela fica nervosa e diz: por que todo mundo está gostando de mim de repente? Antes todo mundo dava em cima de mim, e agora ninguém gosta mais. No dia seguinte, eles se encontram na lavanderia e ele pergunta: então, você pensou no que eu te disse ontem? Ela responde: eu tive tempo. Ela se sente envergonhada e vai embora. Ele a observa. Yang acha que ela está o evitando, e Sam fica dizendo que eles saíram ontem e se divertiram muito juntos, enquanto você está aí sentado conversando. Yang fica muito irritado e quando vai para a universidade, pergunta à namorada o que deve fazer para se aproximar dela. Ela responde: do que você está falando? Esqueci que a Léo está fazendo um curso. Aceite meu conselho e a aborde na mesma aula. Ele se convence com as palavras dela e vai se inscrever. Ele fica olhando para ela durante toda a aula, e quando Léo percebe, ela fica sem graça. Ao sair, ela descobre por uma amiga que precisa de um acompanhante, e a amiga sugere Yang, já que é a primeira vez dele na universidade. Yang aproveita a oportunidade e toma a iniciativa. Ele a conhece, ela fica com ele, aceita o relacionamento, os vê juntos e sente ciúmes. Então a namorada dele diz: olha, você tem que levá-la para jantar e ao cinema, e você é quem vai pagar. Não deixe que ela pague, seria constrangedor. Ele responde: mas infelizmente estou sem dinheiro. Não tenho nada. Ele começa a procurar trabalho nas redes sociais e a dar aulas particulares, na esperança de ganhar $2.000 em pouco tempo. Ele começa a mudar sua aparência e a usar roupas novas para se preparar para o encontro. Ao mesmo tempo, ela está se arrumando para sair com ele. Hein a vê e pergunta: você vai a um encontro, ou o quê? Ela responde: não, somos só amigos. Estamos juntos apenas por enquanto, e quando ela vê Yang, fica impressionada com a aparência dele, mas está convencida de que são apenas amigos e que nada vai acontecer entre nós. Para o nosso próprio bem, haverá algo entre nós na frente dela. Ela prefere tratá-lo formalmente e não quer que ele a acompanhe até a saída do carro. Yang tenta convencê-la a comprar presentes para ele, mas ela se recusa a aceitar qualquer coisa. Ele a interrompe, e No, nossa amiga, não o vê na frente dela. Ele aceita isso e vai ao cinema e compra o sorvete que ela adora, mas elas ficam surpresas com o comportamento dele. Ele quer segurar a mão dela e confessar seus sentimentos e tudo mais. Senhora, ele se compadece do coração partido dela, mas é ele mesmo. Sinceramente, tenho medo que ela o rejeite. Ele começou convidando-a para jantar, mas o restaurante era caro. Ele pediu tanta comida que ela não tinha dinheiro para pagar e ficou chocada com o preço. Ela perguntou por quê e ele disse: temos que ir agora e vou te pagar o almoço na minha casa. Ele a ouviu e quando voltaram encontraram a mãe dele esperando com comida. Os três se sentaram para comer juntos. A mãe dele ofereceu dinheiro, mas ele recusou porque queria ser independente. Ele disse que daria aulas particulares naquele período. Ela disse: bem, tive uma ideia. Por que você não dá aulas particulares para sua irmã? Ele disse: não, não estarei livre nesse período. Ela ofereceu a ele $100. Ele diz a ela: juro que esqueci que sou solteiro. Vou dar um tempo para ela.
Posso até deixá-la ir primeiro se ela quiser. Quando terminam de comer, ele e Lee vão lavar a louça e ela, feliz com o relacionamento deles, tira fotos sem que eles percebam. Então Lee sai e manda uma mensagem dizendo que eles ficam bem juntos, e Lee fica chateada porque realmente o ama, mas está preocupada com ele. Depois disso, ela recebe uma mensagem de Ren pedindo para se encontrarem. Ela vai até lá e pergunta sobre o relacionamento dela com Yang. Lee diz que eles são apenas amigos, mas Ren, a porca, diz: "Na verdade, eu queria saber como ele está porque gosto dele, e quero que você me ajude a me aproximar dele, já que você e Lee são amigos." Ela acredita nas palavras dele e não sabe o que fazer. O que acontecerá na próxima parte? Com quem Léo ficará no final? Ele aceitará que Ren está roubando a pessoa que ele ama? Descobriremos na segunda parte. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Se Deus quiser, a segunda parte estreia amanhã. Até breve, linda!